sou a Cristina de Sá, Cris de Sá, jornalista da SBEM, e a gente hoje está contando com uma super presença aqui do Dr. Madison, presidente do Departamento de Adrenal e Hipertensão, e a gente dessa vez fez uma campanha um pouquinho diferente. A gente começou com um vídeo, foi passando uma série de informações para todos vocês, para poder esclarecer esse tema difícil, que é difícil até o nome, a gente tem que ensaiar o nome, né, doutor Madison? Com Treinei, hein? Vamos ver se certeza. sabe. Mas vamos E simplificar. O objetivo é tentar simplificar. Exato, exato. E aí a gente fecha a campanha com uma live para esclarecer aquelas dúvidas que ficaram ao longo da semana. Olha, como o doutor Madison falou que era para simplificar, eu vou simplificar o nome que já virei íntima. É o Hiperaldo, certo, doutor Madison? Perfeito, perfeito. Bom, então a gente queria começar conversando sobre como foi esse processo todo, né? Então, eu queria que o senhor explicasse o que seria a hipertensão hormonal de causa curável e por que que o departamento optou por esse tema esse ano na campanha. Tá, ok. Bom, hipertensão é uma doença extremamente frequente, né? 1/3 dos indivíduos adultos tem hipertensão. Então, se a gente considerar a população de brasileiros adultos, nós temos mais de 30 milhões de hipertensos no Brasil. E dentre as causas de hipertensão, nós temos aquelas que nós denominamos essenciais ou primárias, que têm um componente hereditário, e tem as causas secundárias, que existe alguma causa específica que pode ser tratada. E dentre as causas de hipertensão secundária, existem algumas alterações hormonais que causam hipertensão, que é o que nós denominamos de hipertensão endócrina. E dentre as causas de hipertensão endócrina, a mais frequente é o que que a gente comentou, que o nome é difícil, né? Que é o hiperaldosteronismo. Então, o que é o hiperaldosteronismo? O hiperaldosteronismo é um excesso de produção de um hormônio chamado aldosterona. E o que esse hormônio aldosterona faz? Então, assim, nós precisamos desse hormônio aldosterona para viver. É esse hormônio, a aldosterona. Estão falando que o meu áudio está bem mais baixo do que o seu. Meu, Você está me ouvindo bem? eu estou te ouvindo bem. Ah, Pessoal, a gente perfeito. está ouvindo bem vocês? Eu estou ouvindo bem você. Perfeito. Bom, então a aldosterona, ela é um hormônio essencial porque ela retém sódio e água no organismo e é o hormônio que evita que a nossa pressão caia. É o hormônio que faz com que mantenha a nossa pressão normal. O problema é quando esse hormônio é produzido em excesso. Ele retém muita água, retém muito sódio, excreta mais potássio e isso eleva a hipertensão, aumenta a pressão arterial. E antes da gente discutir um pouco mais sobre o hiperaldo, acho que é importante responder a sua pergunta, Cris, por que é que nós escolhemos esse tema? Então, se nós avaliarmos os 35 milhões de indivíduos adultos hipertensos no Brasil, em torno de 8% deles têm hiperaldosteronismo primário. Então, fazendo uma conta simples, nós vamos ver que 8% de 33 milhões, nós temos aí, em 8 a 10% de 33 milhões, nós temos 2,5 milhões a 3 milhões de indivíduos no Brasil portadores do hiperaldosteronismo primário como causa da hipertensão arterial. E a grande questão é que é muito frequente que o próprio endocrinologista, os cardiologistas e os nefrologistas não lembrem dessa causa quando atendem no consultório um paciente com hipertensão arterial. E essa é uma causa de hipertensão arterial, como você falou, curável, que tem um tratamento específico, seja com uma medicação específica ou com um tratamento cirúrgico, para aqueles que têm indicação. Então, a grande importância dessa campanha é, primeiro, fazer com que os médicos e o público em geral lembre dessa causa de hipertensão arterial e que questione o seu médico por que é que essa causa de hipertensão não foi investigada em cada caso. Entendeu? E também para os médicos lembrarem
dessa causa que é extremamente frequente e muito pouco lembrada e muito subdiagnosticada. Então, eu diria que desses 3 milhões, dessa estimativa de 3 milhões de indivíduos adultos no Brasil com hiperaldosteronismo primário, eu diria que menos de 2% tem diagnóstico e segmento. A grande parte desses indivíduos não tem diagnóstico e, portanto, não tem tratamento adequado. Antes da gente continuar essa conversa, eu queria aproveitar e agradecer aqui. A gente tem representantes de várias regionais da SBEM que estão entrando aqui na nossa live. Espírito Santo, entrou mais uma regional que eu vou ver direitinho. Doutor Renato Redorati, que também deu parabéns aqui para a gente. E também agradecer a doutora Adriana, a doutora Flávia, doutor Leonardo, doutor Guilherme e a doutora Ana Augusta, que é da comissão de campanhas. Mas aqui, voltando ao nosso papo, a gente tem observado que assim, é o segundo ano que o departamento escolhe um tema que é pouco falado pelo público e é até difícil de entender, né? O próprio nome do departamento, às vezes, tem muita gente que não sabe exatamente o que é. Antes de eu entrar sobre a questão do nome complexo e o diagnóstico, eu queria dar um parênteses para o pessoal que está acompanhando entender o que é adrenal. Né? A gente falou sobre isso na campanha passada, mas como tudo está ligado, eu acho que é uma boa oportunidade também para a gente esclarecer só essa questão antes de entrar com mais coisas sobre o hiperaldosteronismo. Saiu, eu treinei tanto, tá vendo? Eu treinei muito, fica por hiperaldo, que já é meu íntimo, então a gente já fica com abreviação mesmo. Então, eu acho que isso é muito importante. As glândulas adrenais ou suprarrenais são muito pouco conhecidas e, como o próprio nome diz, suprarrenal, elas estão acima do rim. Então, se a gente lembrar daquele chapéu de Napoleão, elas têm o formato de um chapéu do Napoleão e estão localizadas na parte superior de cada rim. Então, nós temos duas glândulas adrenais. Pode ser suprarrenal, mas acho que adrenal é o nome mais simples. Então, nós temos duas glândulas adrenais e, apesar de pequenas, essas glândulas elas têm uma enorme importância para o organismo. Ela produz hormônios que são vitais para a manutenção da pressão arterial, para a defesa do organismo em situações de estresse, como doenças, para a ativação do sistema imunológico. Então, os principais hormônios que a glândula adrenal produz são o cortisol, a aldosterona e a adrenalina, que é o hormônio do estresse. E esses hormônios, eles são muito importantes porque quando eles são essenciais para a manutenção da pressão arterial, para atividades cognitivas, para a proteção do organismo contra agentes infecciosos, contra qualquer causa de estresse, seja físico ou emocional. O grande ponto é que o nível desses hormônios que são produzidos pela adrenal, eles precisam estar dentro da faixa adequada. Quando eles são produzidos numa quantidade insuficiente ou quando eles são produzidos em excesso, isso causa diversas doenças que têm um impacto muito grande para o organismo. E uma dessas doenças que nós estamos comentando hoje é o excesso de produção da aldosterona, que é o hiperaldosteronismo primário. Na campanha do ano passado, nós discutimos a insuficiência adrenal, que é a deficiência da produção de cortisol pela glândula adrenal, que também é uma doença extremamente grave e que é preciso que o médico lembre para o diagnóstico. Mas eu diria que o motivo principal para a gente ter focado essa campanha de 2023 no hiperaldo, para simplificar como você falou, é a frequência. Dentre as doenças adrenais, é a doença adrenal mais frequente. Então, eu diria que a gente está falando de uma doença cujo diagnóstico e tratamento tem um enorme impacto de saúde pública. O senhor falou que, e a gente tem brincado aqui, né, da complexidade do nome em si. Mas e o diagnóstico? Ele é tão complexo quanto o nome ou ele é mais simples? Então, eu acho que um dos grandes problemas do diagnóstico é que ele não é tão simples. Mas eu acho que a gente está tentando simplificar com essa campanha,
com posicionamentos para os médicos que sairão em breve, endocrinologistas e nefrologistas e cardiologistas. Eu diria que, a princípio, o primeiro exame que a gente vai pedir são a dosagem de 2 hormônios, da aldosterona e da renina. Isso deveria ser simples. Você simplesmente pede a dosagem da aldosterona e a dosagem da renina. A grande parte dos laboratórios fazem essas dosagens hormonais, então a gente espera que a aldosterona esteja alta e a renina esteja baixa. Seria um teste de rastreio positivo. O grande problema é que a dosagem desses 2 hormônios, embora faça parte dos exames oferecidos pela grande parte dos laboratórios privados, não são exames facilmente disponíveis na maior parte dos laboratórios dos hospitais do Sistema Único de Saúde, principalmente hospitais secundários, hospitais de nível de atenção menos especializado. Então, eu diria que esse hoje é o nosso grande desafio, oferecer os exames que são essenciais para o diagnóstico dessa doença. Antes até de passar para essa colocação que o senhor fez agora sobre essa dificuldade, queria aproveitar e dar boa noite também para o doutor Turati, que é ex-presidente da SBD, que entrou aqui com a gente também no bate-papo, a assessoria de imprensa da SBEM, que está o tempo todo ligado aqui com a Elisa, então dá boa noite para todo mundo. Quando o senhor fala sobre a dificuldade em relação... O presidente atual da SBEM também entrou, que o Paulo Miranda aí... Cadê, doutor Paulo? O chefe entrou, tem que falar com o chefe. Então, dando boa noite para o doutor Paulo, deixa eu ver aqui, tem um bocado de gente, doutor Fernando, Então, assim, a gente agradece muito a participação de vocês, e vocês não sabem como é importante a gente poder, numa época em que a gente está se discutindo muito rede social, né, a segurança das informações que a gente está passando aqui para vocês. Voltando à questão do exame que o senhor falou, esses exames são muito difíceis de conseguir, existe uma esperança disso entrar na rotina dos pacientes e entrar, assim, dificuldade para ser solicitado? Eu diria que hoje existem kits que dosam esses hormônios que não são extremamente caros. Eu acho que é possível. O primeiro passo, que esse é um dos objetivos da nossa campanha, é conscientizar os médicos da importância do diagnóstico dessa doença, para que eles voltem para os seus hospitais, para as suas instituições e corram atrás e busquem que os laboratórios ofereçam essa dosagem hormonal. Eu acho que é uma questão muito de solicitar, de pedir. Eu não acho que são exames que sejam muito complexos ou muito caros. Em relação a outras orientações para os médicos, porque a gente queria também dividir com vocês, aliás, lembrem que a nossa live vai ter 30 minutos, então se vocês tiverem que mandar alguma pergunta, aproveitem agora. A gente queria dividir esse momento em 2 etapas, uma para os pacientes e uma para os médicos. Então, sob o ponto de vista médico, o senhor falou agora sobre a questão das solicitações dos exames. O que mais o senhor recomendaria em relação à investigação médica para a detecção da doença? Isso é uma questão muito importante, porque nós estamos investigando o hiperaldo em pessoas hipertensas, em indivíduos hipertensos e que tomam várias medicações para hipertensão arterial. Em média, o número de medicações que os pacientes com hiperaldo tomam, em geral, 3 a 4 medicações para controle da pressão, mas mesmo assim não conseguem obter um controle pressórico adequado porque não tem diagnóstico e não fizeram ainda o tratamento específico. E essas medicações antihipertensivas, elas interferem na dosagem, nos níveis desses hormônios que são utilizados para o rastreamento, que é a aldosterona e a renina. Então, eu diria que é importante, acho que o médico tem que pedir a dosagem desses hormônios, mas ele tem que entender de que forma as medicações que o paciente está utilizando podem interferir no resultado desses exames para interpretar se o resultado vai ser positivo para hiperaldo ou se vai ser negativo,
ou se vai ser necessário trocar alguma medicação. Eu diria que, de forma prática, na grande parte das vezes, a gente consegue afirmar que o paciente tem um rastreamento positivo, ou seja, que ele tem uma probabilidade muito alta de ter hiperaldo, sem trocar todas as medicações do paciente, somente entendendo de que forma as medicações que ele usa podem influenciar no nível, no resultado do exame. Isso é um conhecimento de fisiologia, não é o objetivo a gente entrar em tantos detalhes agora, mas eu acho que um dos objetivos também, o objetivo da campanha principal é o público leigo, né? Tem o objetivo de médico, mais o público leigo, mas nós pretendemos também, via SBEM, via a nossa revista científica, que são os Archives of Endocrinology, publicar em breve uma posição voltada para os médicos, tentando simplificar e dar essa informação e o caminho mais mastigado de como que esses exames podem ser interpretados. Queria aproveitar também e dar boa noite para a doutora Chibene, que entrou aí, que é membro da Comissão de Comunicação Social da SBEM. Está todo mundo aqui com a gente, fazendo companhia. A gente agradece muito, porque essa companhia é sempre muito bem-vinda. E sob o ponto de vista agora do paciente, o que ele deve observar? Ele pode participar dessa detecção? O que ele pode trocar com o médico para o médico, de repente, identificar aquela reclamação dele, aquela colocação dele? Olha, para você ter uma ideia, Cris, quando a gente vê os pacientes, quando a gente faz o diagnóstico do hiperaldo, em média, os pacientes estão tratando hipertensão há 10 a 15 anos. Então, por isso que é importante, lógico, ter o foco no médico que está acompanhando, para que ele lembre e investigue o paciente, mas também orientar o paciente, porque o paciente pode questionar o seu médico. Será que eu não teria indicação de ser investigada para hiperaldo? E aí eu acho que tem algumas indicações que foi o foco dos cards, né, que nós divulgamos, que é justamente isso, ensinar para o paciente quando ele pode suspeitar do diagnóstico do hiperaldo. Então, se alguém tem uma pressão arterial acima de 15/10, apesar de estar utilizando 3 medicações para pressão, ou seja, se o paciente tem pressão acima de 15/10, independente do número de medicações que usa, ele tem indicação de investigar hiperaldo, ele já pode questionar o seu médico. Se o paciente usa mais de 3 medicações e não controla a sua pressão, ou seja, tem uma pressão que não é abaixo de 14/8, mesmo utilizando mais de 3 medicações, a chance dele ter hiperaldo chega a 20%. Então, ele deve questionar o seu médico. Será que eu não deveria ser investigado para essa causa de hipertensão hormonal, que tem uma causa específica e que pode ser curável? E aí existem outras situações, como pressão alta e algum exame de potássio baixo. E o que o potássio baixo pode dar? O potássio baixo pode causar câimbras, fraqueza muscular. Então, geralmente, potássio é um exame que é feito com muita frequência. Então, quase todo mundo tem uma dosagem de potássio. Então, se alguém tem um potássio baixo em pelo menos um exame e tem pressão alta, deve questionar o seu médico se deve ser, porque deve ser investigado para hiperaldo. Outra situação seria a pressão alta com a presença de um nódulo adrenal, nessa glândula que a gente comentou, que é pouco conhecida. Essa também seria outra investigação que deve levar o paciente a questionar o seu médico sobre a importância de investigar o hiperaldo. Olha, inclusive, a gente sabe que toda hora a gente brinca falando do Dr. Google, né? Mas aqui no caso não é o Dr. Google que está falando, é a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Então, para vocês não se perderem tanta informação, né? Não esqueçam de quando entrarem no perfil da SBEM, tem aquela bandeirinha, salvem a postagem para vocês terem essas informações mais fáceis de vocês localizarem e vocês poderem conversar com o seu médico de uma forma mais tranquila, mais aberta, como o Dr. Madison sugeriu aqui agora. A gente
falou muito também durante a campanha sobre a questão de, em várias, né, em outras situações, do diagnóstico precoce, né? Quando a gente começa a tratar mais cedo, a gente tem melhores resultados, né? E você comentou agora sobre o tempo, né? Às vezes são 10 anos que a pessoa tem, né, hipertensão e não vai ser diagnosticada. O que melhoraria nessa questão do diagnóstico precoce para evitar problemas? Né, e quais seriam esses problemas a serem evitados? Isso é outro ponto fundamental, Cris, porque quando a gente compara pessoas que têm pressão alta, hipertensão essencial, não causada por hiperaldo, e aqueles que têm hipertensão causada por hiperaldo, quem tem hiperaldo, além de ter pressão alta, tem mais a arritmia cardíaca, tem mais acidente vascular cerebral, que é o AVC, o derrame, que é uma condição extremamente grave, tem mais doença arterial coronariana, tem mais infarto, tem mais angina. Então, quando nós conseguimos diagnosticar precocemente os pacientes, nós estamos prevenindo doenças cardiovasculares graves, que hoje é a principal causa de mortalidade dos indivíduos adultos no Brasil e no mundo. Então, agora você precisa ter o diagnóstico para fazer o tratamento específico, porque só com o tratamento específico para o hiperaldo, depois do diagnóstico, é que você consegue reverter essa maior incidência de doenças cardiovasculares, como eu acabei de falar. No início do nosso bate-papo, a gente falou sobre números, né, que é uma coisa até que jornalista adora, né, porcentagem, número da população, né, e uma outra coisa que a gente estava falando, mas tem muita gente que entrou depois, sobre por que assim, a maioria dessas pessoas que tem esse diagnóstico não sabe e que poderia ser tratada, e se eu não me engano, acho que são 4 milhões, né, de hipertensos que teriam. A gente falou disso no início da nossa live, mas como teve muita gente que entrou depois, né, o que a gente pode pensar de campanhas como essa, por exemplo, ajudariam na questão de esclarecer melhor, de puxar o assunto para um assunto que não é tão falado? O que a gente poderia pensar e dar até de sugestão aqui? Eu acho que esse é o objetivo. Assim, eu acho que o primeiro passo para fazer com que a doença seja diagnosticada é fazer com que ela seja lembrada. Lembrada pelo médico que deve investigar e lembrada pelos pacientes que devem questionar os seus médicos. Então, existe essa tendência mundial de aumentar, de conscientizar para o diagnóstico do hiperaldo. Eu voltei recentemente do Congresso Americano de Endocrinologia, em Chicago, Congresso Endocrine Society, e foi impressionante o número de reuniões, o número de discussões científicas, de simpósios, de debates dedicados quase que exclusivamente para o hiperaldo. Se a gente for avaliar os congressos da Sociedade Americana dos últimos 10 anos, isso não acontecia há 10 anos atrás, e a doença já existia. Então, isso não é só uma tendência no Brasil, não é só no Brasil que essa doença é esquecida mundialmente. Então, hoje, a campanha da SBEM, ela também é reflexo desse esforço internacional de aumentar a conscientização e diagnóstico do hiperaldo. Falar sobre o assunto, né? A gente tem que falar sobre o assunto. Esse exatamente o ponto, falar sobre o assunto. Você não consegue, a gente sempre costuma dizer, você não consegue diagnosticar uma doença que você não lembra. Quando você está atendendo um paciente no consultório, você só vai dar o diagnóstico da doença se você lembrar da doença, se você já tiver escutado, tiver ouvido falar. E aí é importante também o paciente questionar o seu médico. Ele pode propor. Olha, em falar em perguntas aqui, nós já temos uma pergunta da Thay. Frente suspeita, hipertensão de difícil controle, 170 por 90 de pressão, com 5 classes. É válido dosar inicialmente, mesmo em uso de diuréticos? Então, sim, com certeza.
Esse é um dos pontos que a gente vai deixar muito claro na posição do Departamento de Adrenal e Hipertensão. Eu acho que a gente tem que procurar facilitar a vida do paciente. Esse é um paciente que tem hipertensão grave, que vai ser muito difícil você suspender as medicações. Então, você tem que dosar os exames sem mudar nada. Se mesmo tomando essas medicações, como o diurético que você falou, o paciente tem uma aldosterona elevada e uma renina baixa, isso é um teste positivo para o diagnóstico do hiperáldo. Você não precisa mais trocar nenhuma medicação. Eu diria que esse é o cenário mais frequente. Agora, se você tem uma renina que está normal, aí sim você tem que lembrar aquela questão do médico lembrar qual que é o efeito que a medicação tem no resultado do exame. Aí tem que lembrar que o diurético pode aumentar a renina e que talvez tenha que suspender essa medicação para repetir o exame. Mas respondendo à pergunta sem complicar, o primeiro passo é dosar os exames sem mudar nada. Uma coisa que eu acho que a gente talvez esclareça mais para o público, né, do que para o médico, quando ele começa a fazer o tratamento, quando ele descobre, né, ele foi investigado, descobriu, e aí ele começa a fazer o tratamento. O organismo dele responde de forma rápida? Ele sente isso mais rápido? Ou como é que é o processo de melhora? Então, quando a gente fala do tratamento específico, a causa mais frequente do hiperáldo é quando a aldosterona em excesso é produzida pelas duas adrenais. Nesse caso, você não pode retirar cirurgicamente as duas adrenais. Como eu falei, a adrenal produz hormônios que são essenciais para a vida. Então, nós usamos uma medicação, tem mais de uma no mercado e provavelmente está chegando mais. Então, o arsenal medicamentoso para tratar essa doença está aumentando, dada a sua importância. Então, quando o excesso de aldosterona é produzido pelas duas adrenais, a gente usa uma medicação comprimido uma vez ao dia oral que vai bloquear a ação da aldosterona. Quando o caso é só na adrenal de um dos lados, quando existe um tumor benigno que produz aldosterona em excesso, o tratamento é cirúrgico. Quando o paciente tem indicação de cirurgia, Cris, 40% deles saem da cirurgia curados da hipertensão arterial. E o restante que não sai curado diminui o número de medicações que usam em mais de 50%. Então, a gente tem que lembrar que nós estamos falando de um grupo de pessoas que usava 4, 5 medicações para controlar a pressão, não conseguia controlar a pressão, e de repente trata cirurgicamente e como se fosse um passe de mágica, não precisa mais de nenhuma medicação para controlar a pressão em 40% dos casos. E os outros 60%, se usava 5 medicações, passar a usar 2, 1. Então eu posso afirmar que o impacto na melhora da qualidade de vida do paciente é fenomenal. E para aqueles que são tratados com medicação, quando você institui uma medicação específica, que é o antagonista da aldosterona, a pressão, o controle pressórico também melhora significativamente. Então, pessoas que tiveram a pressão sempre a vida toda 12/10, 17/11, passam a ter pressão controlada, 13/8. Então, eu diria que a melhora é muito rápida. E o alvo principal é a melhora do controle pressórico, e para aquelas pessoas que tinham potássio baixo, o potássio também normaliza extremamente rápido. Olha, chegou mais uma pergunta até na caixinha de perguntas, né? Se deve suspender o anticoncepcional para dosagem da renona? Então, o anticoncepcional, ele pode diminuir a renina. Então, ele tenderia a dar um falso positivo, ou seja, ele deixaria o exame como aumentando a probabilidade de ter hiperáldo. Mas eu diria que, a princípio, não suspenderia o anticoncepcional, porque se o exame descartar o hiperáldo, você não precisa suspender o anticoncepcional. Se o exame é positivo para hiperáldo utilizando o anticoncepcional, aí você vai olhar o nível de aldosterona.
Se o nível de aldosterona for alto, maior do que 10, diria que esse é um rastreamento positivo, independente do uso do anticoncepcional. Se a aldosterona é mais limítrofe, aí eu acho que vale a pena suspender o anticoncepcional e redosar os exames em um mês. O senhor comentou do Congresso Endocrino Society, que acabou agora esses dias, né? E que os estudos e pesquisas aumentaram, o debate científico aumentou dentro da programação científica do Congresso. O senhor acredita que isso, além de chamar atenção, pode estimular novas pesquisas, criar novas alternativas, descobrir novas possibilidades de tratamento? Sem sombra de dúvida, né? Eu acho que o grande desafio do hiperaldo é que nós estamos falando de uma doença muito frequente e que a gente tem que facilitar o diagnóstico. A gente tem que simplificar o diagnóstico. Então, é uma doença muito prevalente. Então, hoje, o diagnóstico do hiperaldo, ele não é, como eu falei para você, não é muito complicado. O passo mais complicado é depois da confirmação do diagnóstico para saber se o problema é bilateral ou se é só de um lado. Alguns casos são simples. O paciente faz uma tomografia, dependendo da idade do paciente, pela tomografia você já consegue afirmar se a produção é unilateral ou bilateral. Mas num percentual considerável dos casos, ainda é necessário fazer alguns exames de radiologia intervencionista que são complicados, que são muito pouco disponíveis no Brasil. Então, hoje, os esforços se concentram principalmente em tentar achar marcadores no sangue que consigam, através de uma coleta simples de exame de sangue, afirmar se a produção de aldosterona é das duas adrenais ou se é só de uma, porque isso vai ser importante para definir o tratamento que o paciente vai receber, se é cirúrgico ou se é com medicação. Bom, o que a gente deu para perceber, né, que como você mesmo falou, que o debate está crescendo mundialmente, eu acho que essa linha das campanhas das bem de esclarecimento é trazer até essa conversa que acontecem dentro das salas de conferência, de congresso, para para próximo do público, para ele também participar e ver o que está acontecendo. Queria que você avaliasse, né? Como é que você avalia esses 3 dias que a gente teve de campanha até a campanha anterior? Você sente que isso já começa a acontecer, não só entre os pacientes, mas entre os médicos, na conversa dos corredores de congresso? Como é que você avalia esse resultado dessa campanha das bem desse ano? Eu acho que eu fiquei super animado, eu acho que é fenomenal. Eu acho que pela primeira vez eu nunca tinha visto postagens tão frequentes, debates, discussões, troca de mensagens. O número de e-mails que eu recebi para discutir casos clínicos durante essa campanha foi também muito grande. Acho que isso mostra, né, o interesse dos endocrinologistas e também de cardiologistas, nefrologistas que estão acompanhando e estão se interessando em aprender. E eu acho que depois dessa campanha, todo médico vai voltar para o seu consultório e vai lembrar de vários casos que deveria ter investigado hiperaldo e ainda não investigou. Então, eu acho que isso não é nenhum demérito de forma nenhuma. Eu acho que isso mostra que a medicina é isso, é o aprendizado contínuo e a gente tem sempre que procurar lembrar e voltar e tentar resgatar pacientes que provavelmente passaram desapercebidos e não foram investigados para hiperaldo. Então, eu diria que com esse objetivo principal de conscientizar os médicos e começar a conscientizar a população, eu acho que a campanha foi extremamente bem sucedida e aí eu agradeço aos colegas do departamento, ao apoio da SBEM. Eu acho que uma campanha dessa não se faz sozinho e aí nós tivemos a participação extremamente atuante de todos os diretores, da Adriane Rodrigues, da Federal do Paraná, do Leonardo Vieira, da UFRJ, da Flávia Amanda, da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp, do Guilherme Alencar, da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, você vê que nós temos um grupo coeso que trabalhou bastante para produzir essa campanha, com a sua ajuda e o suporte da SBEM também, Cris. Inclusive,
gente dividindo com algumas pessoas que talvez até não saibam que entraram aqui na live e etc. Todas as regionais saíram distribuindo, a gente tinha encontros todos os dias pela manhã, mandava material, então esse material se espalhou todo de forma uniforme, para que todo mundo tivesse a mesma linguagem e exatamente fazer exatamente isso que o doutor Madison falou, que é trazer o assunto para vários, inclusive com questão de debate de caso clínico e etc. O doutor Rafael, por exemplo, mandou aqui parabéns pela campanha, dizendo que não é uma doença rara, e sim raramente diagnosticada. Pode comentar sobre essa observação do doutor Não, Rafael, doutor Mate? é perfeito. É isso. O Rafael também também está na PUC de Sorocaba, também faz parte da equipe do Hospital São Paulo, da Escola Paulista de Medicina, é um dos especialistas em adrenal. Então é exatamente isso. É uma doença muito frequente. Mais de 3, 4 milhões de brasileiros têm essa doença e que não se diagnostica porque não se pensa. Então a doença não é rara. O que é raro, na verdade, é o médico lembrar de investigar no seu paciente. E é esse cenário que a gente está querendo mudar. Bom, também avisando para vocês que para poder atender aos vários públicos, né? Tem vídeo no canal da SBEM no YouTube, que é SBEM Nacional, tem postagens no Twitter, onde tem um outro nicho. A gente continua tendo a postagem no Facebook, na fanpage da SBEM, além de manter uma matéria no site com as informações e os links para que vocês possam tirar dúvida e deixar sempre aqui o canal aberto, né? É mais fácil perguntar aqui para a SBEM para poder ter uma resposta segura, tranquila, né, com especialistas que entendem no assunto, que estão preocupados com a saúde de vocês. Doutor Madison, eu queria que o senhor desse as palavras finais para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo. Foi muito bom, foi muito rico, né? E deixar sempre esse canal aberto entre o público, os profissionais e aqui com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Então, acho que eu gostaria de agradecer, eu agradeci aos diretores do departamento, mas eu não agradeci a doutora Ana Augusta, que é da presidente da comissão de campanhas, que está aqui, que também mostrou o caminho, né? Deu dicas de como que a gente, junto com você, acho que todo esse suporte foi muito importante. E eu acho que o balanço é bem positivo, né? Eu acho que o que a gente tem que deixar de mensagem é que o hiperaldo não é uma doença rara, é uma doença muito frequente e muito subdiagnosticada, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Então, eu diria que a gente está falando de uma doença que acomete mais de 3 milhões, 4 milhões de indivíduos adultos no Brasil e que menos de 2% dessas pessoas são adequadamente investigadas para essa doença e que é uma doença que tem um enorme impacto cardiovascular e que pode ser curável em 40% daqueles casos unilaterais que podem ser tratados cirurgicamente. E para os casos que não têm indicação cirúrgica, existe medicação específica que, quando utilizada precocemente, reduz a chance de infarto, derrame, arritmia cardíaca, ou seja, de morte cardiovascular, que é a principal causa de mortalidade no Brasil e no mundo inteiro. Bom, gente, muito obrigada pela participação de todo mundo. É a primeira vez também que a gente encerra uma campanha com a live, fazendo um balanço de 3 dias de muita informação que foram divulgadas em todas as redes da SBEM. E aí uma mensagem que eu quero aproveitar que a doutora Ana passou aqui, que na verdade quem ganha são vocês, são os pacientes, né, que podem ter uma qualidade de vida melhor. Nosso muito obrigado pela participação de todos. Continuem compartilhando informação segura, né? Olhem para onde vocês estão navegando, respeitem essas opiniões, né? E propaguem informação segura da especialidade, tá? A gente agradece muito. Obrigado, doutor Madison, foi ótimo. Né? A gente agradece a participação de todos. Um abraço, boa noite, gente. Até Um abraço. Tchau.